Pai querido, vamos recapitular a Tua palavra através da lição da Escola Sabatina que estudamos essa semana. Há uma mensagem para cada um de nós. É um assunto primordial para todos nós. Nós temos uma natureza carnal e às vezes temos dificuldades de entender aquilo que o Senhor propõe para nós. Mas rogamos agora que o Teu bom e santo Espírito, que tem estado conosco, que tem nos conduzido, tem iluminado as nossas mentes, mais uma vez, se mova entre nós, ilumine a mente de cada um de nós, me dê a capacidade de transmitir, e aos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, dê também a capacidade de entender, e todos nós praticarmos, é o que te pedimos, e já agradecemos no nome de Jesus, amém. O tema da lição dessa semana, como vocês estão vendo aí, a lição número 8, que tem o título do trimestre, Deuteronômio, verdade presente. A lição escrita pelo Clifford Goldstein, que é um dos redatores da nossa Review and Herald lá nos Estados Unidos, um autor fantástico que teve uma conversão. Ele era judeu, foi criado como judeu e se converteu ao adventismo, escreveu vários livros e é um homem de Deus. O tema é: escolham a vida. Interessante, eu não sei se o pastor Paulo havia tentado para esse tema, não? Então vejam, irmãos e irmãs, não é coincidência, existe coincidência, mas em coisas espirituais o que acontece são providências. Eu, quando eu estava estudando essa lição, falei: Deus tem alguma coisa para falar conosco nesta semana, porque o tema dessa semana é uma questão de escolha, da lição da Escola Sabatina, e o tema da semana de oração é o quê? Escolha. Eu creio que Deus está nos preparando para os tempos difíceis que logo virão, onde nós teremos que tomar decisões sérias, como a Juliana, o Adriano, como a Flávia, como a Thaís, como a Camila, como todos nós. Deuteronômio 30, que é o texto principal da nossa lição. Deuteronômio significa repetição das leis. Eu quero que vocês imaginem esta cena. Israel peregrinou 40 anos no deserto. Devido à sua murmuração, devido às suas críticas, devido ao seu egoísmo, devido à sua natureza rebelde, aquela geração que saiu do Egito, todos acabaram perecendo no deserto. E agora, daquela geração, estava restando Moisés, que não entraria na terra prometida, e Josué e Calebe, os únicos dois que sobraram daquela geração. Moisés agora está ali com o povo, de frente à terra prometida, e faz o seu último discurso, esse discurso que está escrito em Deuteronômio, repetindo para o povo tudo aquilo que Deus havia lhes ensinado, dizendo para o povo: olha, vocês vão entrar agora na terra prometida, vocês vão ter contato com povos pagãos, vocês vão viver novas experiências, não se esqueçam disso. E vai repetindo. A essência é: escolham Deus como seu Deus. Então Moisés, no capítulo 30, ele expôs diante de Israel
os dois caminhos que eles poderiam seguir. Um caminho, que é o caminho da bênção, que conduziria à vida. Outro caminho, que é o caminho da maldição, que conduziria à morte eterna. A pergunta é, o tema do trimestre é verdade presente. Então eu pergunto, o tema de hoje, o tema dessa semana, é verdade presente para nós? Sim ou não? O que vocês acham? Há possibilidade hoje de uma terceira via, uma quarta opção, ao invés de o caminho da morte, o caminho da vida, ou o caminho da bênção, o caminho da maldição? Há essa possibilidade? Não há. Portanto, essa recomendação dada por Deus através de Moisés, há 1900 anos atrás, continua sendo verdade presente para mim e para você hoje. Assim sendo, vamos começar e ver o que o autor da lição, o Dr. Clifford Goldstein, destaca. Nesse roteiro da lição dessa semana, o Clifford Goldstein, ele destaca 5 tópicos. Primeiro, é o poder da escolha. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de escolher. Então, o Clifford começa dizendo que todos temos a capacidade de escolher desde Adão e Eva. Segundo, não existe um terreno neutro. Terceiro, há somente 2 opções de escolha. Quarto, a escolha certa, a boa escolha não é difícil, como muitos pensam. Quinto, a escolha que nós fizermos vai determinar o nosso destino final. São esses 5 tópicos que a lição traz para mim e para você. Eu destaco um texto de Ellen White, de Espírito e Profecia. Ela diz o seguinte: Deus deu ao ser humano, homem e mulher, o poder da escolha. A ele cabe exercê-lo. O que significa? O que ela quis dizer? Eu e você recebemos de Deus um dom, a capacidade de escolha. Mas quem exerce esse dom não é Deus. Quem que é? Eu e você. Eu e você. Então, eu e você vamos escolher o nosso destino, o rumo da nossa vida, o que queremos para nós. Vamos lá. Vamos caminhar lá para Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram criados, Deus deu para o ser humano, dentre todas as criaturas criadas nesse nosso planeta, eles eram únicos capazes de escolher entre o certo e o errado. Eram únicos. Quando eles desobedeceram, eles perderam o acesso à árvore da vida. E essa perda do acesso à árvore da vida marcou para sempre o destino da humanidade, afetou a todos os seus descendentes, inclusive eu e você. Há 30 anos atrás, pastor Paulo, eu era bem diferente, mas por causa da escolha de Adão e Eva, olha como envelheci. Cabelos brancos, né? Dor por todo o corpo, né? E o destino final qual que é, gente? Se Jesus não voltar. Percebe como uma escolha errada traz consequências? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos deixou numa situação sem escape, né? Para evitar o mal maior, Adão e Eva foram afastados do acesso à árvore da vida. Senão,
Adão e Eva estariam vivos até hoje. Olha que sofrimento que seria para eles acompanhar a história do pecado até hoje. Então, a morte acabou sendo um ato misericordioso, essa primeira morte. Não a morte eterna, mas a primeira morte. Mas perdemos o acesso à árvore da vida? Não. Deus estabeleceu um plano da redenção. E esse plano da redenção fala de que nós teremos novamente o acesso à árvore da vida. A árvore da vida é mencionada 6 vezes na Bíblia, 3 no Gênesis, 3 no Apocalipse. O Apocalipse mostra o momento em que nós vamos ter novamente o acesso à árvore da vida. Gente, eu quero dizer uma coisa para todos nós: só existe uma saída para o problema do pecado do ser humano: Cristo. Não tem outra saída, não tem outra solução. A gente pode tentar de tudo, não vai resolver. A única saída para que eu e você possamos voltar a ter acesso à árvore da vida é através de Cristo Jesus. A igreja não leva você para a árvore da vida, ela ensina você a chegar lá. Os pastores e líderes da igreja não são capazes de levar você para a árvore da vida. Eles podem, e nós devemos ensiná-los qual é o caminho. O único caminho para termos novamente acesso à árvore da vida é Cristo, não tem outro. Não se iluda, Cristo é a solução. Muito bem. Uma coisa que eu e você temos que entender é isso que está na charge aqui. Eu vou tirar o meu paletó que eu estou transpirando aqui. E o livro de Ezequiel diz que aquele que ocupa o púlpito não pode se vestir a tal ponto de transpirar. Então estou seguindo a Bíblia, certo? Vocês têm aqui essa charge, né? Essa charge aqui é muito interessante. Conta-se uma história que certo homem estava em cima de um muro. De um lado do muro estava um anjo. E esse anjo ficava chamando, clamando para que o homem viesse para o seu lado. Vem para cá. Do outro lado estava o diabo. E ele não fazia nada, só ficava observando e olhando. E o anjo, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. O homem que estava em cima do muro, incomodado com aquela situação, perguntou para o diabo: por que você não faz nada? Por que você não pede que eu vá para o seu lado? Qual foi a resposta do diabo? Porque o muro é meu. Não há possibilidade de ficar em cima do muro, gente. Ou eu estou de um lado, ou eu estou do outro. Depende da minha escolha. Olha essa imagem aqui, como diz o autor da lição. Não existe meio termo. Não existe meio cristão. Não existe meio salvo. Não existe meio evangelho. Ou eu me submeto a Deus, ou estou sob o comando do mundo que é dominado por Satanás e seus demônios. Não existe. Não existe meio termos para nós. E aqui na pergunta número 2 de segunda-feira, você tem vários textos bíblicos que vocês responderam durante a semana, mas eu gostaria de destacar 2. Um é aquilo que Paulo escreve em 1 João capítulo 5, versículo 12. João, na sua epístola, ele diz: quem tem o Filho, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E Jesus contou uma parábola interessante, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 27. Qual que é essa parábola? A parábola das 2 casas. Um construiu uma casa na areia, e outro construiu a casa na rocha.
As duas pareciam estáveis, mas daí vieram as chuvas, o vento, e o que aconteceu? Derrubou a qual? Areia. Então, é inteligente escolher, fazer uma escolha que esteja firmada na rocha eterna. Quem que é a rocha eterna? Como que a gente sabe? Escolhas vindas da palavra de Deus. Vamos continuar, tá? No capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 19, nós temos o chamado antigo verso áureo, que hoje é o verso para memorizar. Esse verso para memorizar, ele acabou dando origem ao Salmo 1. Vocês conhecem o Salmo 1, né? O salmo didático, anônimo, que fala dos dois caminhos, né? O caminho do ímpio e o caminho do que ama a lei de Deus. Então ele vai fazendo um contraste e compara os dois a árvores. A árvore seca que morre e o vento leva, e outro uma árvore plantada à beira do riacho que está sempre verdejante e no seu tempo dá os frutos certos. Ali Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, falando para aquele povo que ia entrar agora na terra prometida e ter contato com povos diferentes, ele diz: eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele faz um apelo. Que apelo é esse? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e quem mais? Sua descendência. Entenda, meu irmão, minha irmã, a minha escolha, a sua escolha afeta a sua descendência. O tempo não dá, mas eu poderia contar um pouco da minha experiência, o que a minha escolha fez com a minha família. Mas afeta a descendência, né? Afeta. Mas se eu escolhi errado, e agora? Eu escolhi errado. E como é que eu faço se eu escolhi errado? Existe, mesmo assim, solução para nós, que se porventura tivermos escolhido errado e queremos voltar. Escolhi errado e agora quero regularizar a minha vida. Olha o que Deus diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou ler aqui no versículo, na versão Nova Almeida atualizada. Aliás, no capítulo 30, versículos 2 e 3. Primeiro, 2 e 3. Diz ali o Senhor, que se o povo tivesse uma escolha de desobediência e começasse a sofrer as consequências, olha ainda a misericórdia de Deus, a partir do versículo 2 e 3. E voltarem para o Senhor seu Deus, você e seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, se compadecerá de vocês, e reunirá todos os povos entre os quais o Senhor Deus deu a você e os havia espalhado. Deus diz, mesmo que eu e você tenhamos feito uma escolha errada, há esperança. E aqui eu falo para todos que têm filhos, filhas, cônjuges, parentes, que estão afastados de Deus. Há esperança para eles. Vamos continuar orando, pedindo a Deus. Esta semana é uma oportunidade, irmãos, da gente convidar esses nossos parentes, amigos, pessoas queridas, para que voltem, para que Deus de alguma forma toque no coração deles, desperte
para essa beleza de processo que é o processo do arrependimento, né? Mesmo que a gente tenha errado. Olha que frase interessante. O arrependimento muda o nosso passado, mas o que ele pode fazer? Transformar o nosso futuro. Mesmo que estejamos afastados de Deus, volte. O que aconteceu? O passado não. O que está feito, está feito. Mas agora nós temos a oportunidade de voltar mais experientes, mais calejado, menos ingênuos, que a gente experimentou também, que a vida lá fora não é essa beleza que muitas vezes pintam, que é uma ilusão tremenda. Vamos prosseguir. História de alguém que se arrependeu. A Mara citou aqui no início a experiência de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do seu tempo, diz a Bíblia. Eu não sei dizer para vocês se ele foi o homem mais sábio que já existiu. Eu sei que a Bíblia diz que ele foi o mais sábio do seu tempo. Tinha toda a sabedoria vinda de Deus. E mesmo tendo tido uma experiência de obediência a Deus, acabou se afastando dos caminhos de Deus. E Cacá se afastou de tal maneira que ficou até afeminado, diz a irmã White. Fazer sacrifícios, Roberta, aos deuses pagãos de crianças. Aquele homem que tinha toda a sabedoria de Deus, mas ele se arrependeu. Caiu em si. E ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Por quê? Foi escrito por um homem mais sábio do seu tempo. Ele chegou e disse: olha, gente, eu conheci o que é o caminho da bênção e o caminho da maldição. E olha o que ele conclui no livro de Eclesiastes. Abra Eclesiastes capítulo 12. A conclusão de Salomão é um versículo que é para a gente nunca esquecer. Depois de Salomão falar sobre todos os aspectos da sua experiência, e esse livro é um livro que eu recomendo que todos estudem. No versículo 13 do capítulo 12, ele conclui o seguinte, e eu leio aqui na Nova Almeida atualizada: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. O que Salomão está dizendo? Gente, eu experimentei lá e experimentei cá. Aprendam com os erros dos outros. Temam a Deus, levem a sério os conselhos de Deus, guardem os seus mandamentos, é o melhor caminho. Salomão, dizendo para mim, dizendo para você. Mas irmão Jama, é difícil guardar os mandamentos de Deus, é um negócio duro, muito difícil, não pode, não pode, a gente vive no mundo, a gente tem que andar na contramão do mundo. Mas irmão, irmã, nós já cansamos de estudar na palavra de Deus que os mandamentos de Deus são um muro de proteção para nós. Não tenha medo de ser distinto. Nós viemos aqui para ser distintos, diferentes, não no sentido de pôr uma melancia no pescoço e sair por aí, não. Diferentes no nosso estilo de vida, no nosso estilo de pensamento. Olha o que Deus diz através de Moisés, aqui no capítulo 30, no versículo 11, 12 e 13. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenha a dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer mandamento e anunciá-los a nós para que o cumpramos?
nem está do outro lado do mar, para que tenha de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de você, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Desde o Éden, a vontade de Deus vem sendo ensinada de geração a geração. E com Moisés ela começou a ser o quê? Escrita. E eu duvido que alguma pessoa não tenha uma Bíblia na casa hoje. Eu posso dizer para vocês que eu tenho umas 20 Bíblias de várias versões. Alguém aqui não tem uma Bíblia na casa? Tem alguém aqui que não tem? Então, gente, a palavra de Deus está acessível para mim e para você, mas tem uma questão na mentalidade judaica, que para experimentar a palavra de Deus, não basta você apenas entender. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer condições, tem a oportunidade de praticar os mandamentos de Deus. É praticar. Você quer saber se os caminhos de Deus funcionam? Se os mandamentos de Deus funcionam? Pratique. Se você não praticar, você não vai ter essa experiência. Não adianta conhecer aqui, não. Tem que praticar no dia a dia. Faça isso. Pratique. Você vê se a sua vida não vai ser uma bênção. E estamos chegando ao final. A partir de quinta-feira, Clifford Goldstein, ele traz um tema que permeia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, até antes da Bíblia, lá no céu com Lúcifer, que é a questão do quê? Adoração. Tudo se sintetiza-se nessa questão, adoração. O problema começou lá no céu, com Lúcifer e 1/3 dos anjos que o seguiram, veio aqui para a terra, e Adão e Eva acabaram caindo na armadilha de Satanás. Foram perdoados, mas a escolha deles, que foi a escolha da desobediência a Deus, trouxe consequências. Essas consequências foram vistas na vida de Caim e Abel. Foram vistas também na vida de Jacó e Esaú. Esaú tinha o direito à primogenitura, mas desprezou. E mesmo Jacó não sendo lá uma maravilha de ser humano, foi através dele que Deus deu continuidade à linhagem do Messias. Nós conhecemos a história de José e seus irmãos. Um escolheu ser obediente, os demais deixaram-se levar pela desobediência. Está lá. Consequências da escolha de Adão e Eva, que se refletiram em seus descendentes. Olhem os reis de Israel e Judá. Se você ler 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, vocês veem lá os reis. Levanta um e fez o que era mal perante o Senhor. Levanta outro e fez o que era mal perante o Senhor. Daqui a pouco chega um, esse daí foi fiel. Mas a maioria dos reis, tanto de Judá como de Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor. Desobedeceram, escolheram o caminho errado e levaram à ruína tanto Israel como Judá. Escolhas erradas trazem consequências nefastas. Nós temos o episódio de Elias, quando quase que a crença no verdadeiro Deus, a identidade do israelita estava desaparecendo. Deus então, através de Elias, lança o desafio: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, escolher o lado dele. Se Baal é Deus, vou para o lado dele. Escolhas. Aqui representa eu e você. Cristo, o centro,
o nosso Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador. Eu posso ser o ladrão da direita ou da esquerda, aquele que crê ou aquele que não crê. Escolhas. Os dois estavam diante do Messias crucificado, vendo Isaías 53. Um entendeu, o outro desprezou. Escolhas. E o que vai ser a crise final? A crise final. Nós estamos vivendo entre o final do capítulo 12, entre o capítulo 13 e 14. Capítulo 12 fala da ira do dragão contra os descendentes, os fiéis seguidores de Jesus. Capítulo 13 de Apocalipse fala das armadilhas de Satanás, os poderes que ele utiliza para nos levar a uma falsa adoração. O capítulo 14, que representa eu e você, fala da necessidade que nós temos de advertir o mundo para a verdadeira adoração. Gente, a crise final vai ser uma questão de adoração. E o diabo não precisa fazer muita coisa não para iludir a gente. Só precisa fazer uma coisa que ele está fazendo, que ele está ruindo a base cristã das principais igrejas cristãs. Os primeiros 6 capítulos de Gênesis não são reais, são alegorias, são parábolas. Estão tentando fazer uma adaptação do criacionismo com o evolucionismo, não funciona. Não funciona. Jesus foi muito claro de que o Gênesis é um livro real. Os personagens dos primeiros 6 capítulos do Gênesis são reais, literais. E essa questão vai estar se intensificando cada vez mais. E o autor aqui da lição, o Clifford Goldstein, acabou de escrever um livro sobre isso. Não sei se o pastor João já está em fase de tradução para o português? Não. Esse último do Clifford Goldstein? Tá, né? É um livro fantástico sobre essa questão da falsa adoração. Tem coisa que só Deus pode fazer. Não tente se salvar. Não tente resolver o seu problema. Tem coisa que só Deus é capaz de fazer. Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Qual? Qual? Qual a coisa que Deus não pode fazer por mim e por você? Qual, Zé? Escolha. A escolha é você. No final, Deus vai chegar para aqueles que escolheram a sua vontade e vai levá-los para a vida eterna. E vai chegar para aqueles que não escolheram a sua vontade e diz: vou cumprir a vontade que vocês escolheram. Como é que tem sido a sua escolha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Como é que a sua vida tem sido? Esta semana o pastor Paulo Reis vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, isso eu tenho certeza, para trazer para nós. Eu preciso dessa mensagem, você precisa também. Escolhas. Escolhas. Nós vivemos numa época de escolhas. E eu concluo com um texto do Espírito de Profecia. Toda pessoa, diz Ellen White, tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Depende da escolha de seu príncipe. Você vai ser Cristo ou você vai ser Satanás? Toda pessoa, não é algumas pessoas, é toda pessoa tem um céu a ganhar e um inferno a evitar. Tudo depende do príncipe que vai comandar a nossa vida. Na próxima semana, o pastor Edmar vai estar aqui e ele vai trazer para nós a lição número 9, e nós vamos aprender mais 2 termos em hebraico.
Mitem e Teshuá. O que significa isso? Você vai aprender no estudo dessa semana e com o pastor Edmar na semana que vem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força e coragem para tomar as decisões ao lado dele. É o meu desejo e oração. Amém.